Olá, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar a nossa segunda aula de gestão da manutenção, né? Na primeira nós falamos um pouco sobre a introdução do que era gestão de manutenção, um pouquinho sobre a evolução da manutenção, o que aconteceu, né? Como está a manutenção hoje, né? Tá? E nessa segunda vamos conhecer um pouquinho os tipos de manutenção, né? Um primeiro tipo de manutenção bem conhecido nosso é a manutenção corretiva, né? A manutenção corretiva ela pode ser classificada em dois modos. Primeiro, ela pode ser uma corretiva não planejada e uma corretiva planejada. Parece difícil. Como é que eu vou fazer uma corretiva planejada? Vamos entender isso, tá? Manutenção corretiva, ela pode ser planejada como pode não ser planejada, né? Bom, manutenção corretiva não planejada é aquela que acontece, né? É uma falha que acontece e eu não esperava, né? Ou seja, esse tipo de manutenção acontece após a falha ou perda do desempenho do equipamento, ou seja, o equipamento falhou, ele parou e eu tenho que arrumar, é uma manutenção corretiva não planejada, né? Alguns chamam de manutenção emergencial, né? A manutenção corretiva planejada é aquela em que eu estou detectando o equipamento, né? Estou monitorando e estou vendo que ele está perdendo performance, né? E que existe uma falha iminente a ocorrer. Então, por uma decisão gerencial, eu posso programar, né, essa parada para poder fazer esse conserto, né? Então, ela é uma corretiva ainda, mas o equipamento não chega a parar, né? Ele perde um pouco da sua eficiência, né? Isso acontece muito nas empresas. Então, está um pouquinho ruim o equipamento, e daí o mecânico espera a hora do almoço e tal, que as máquinas param para ele resolver. Isso é uma corretiva? É uma corretiva, só que ela é planejada. Foi uma decisão gerencial que fez com que eu esperasse aquele momento para poder corrigir o problema, né? Então a corretiva planejada, né, é a correção do desempenho menor. Veja que não é uma falha que para, né, do que o esperado. Por decisão gerencial. Houve uma decisão gerencial de esperar mesmo aquele momento, né? Isto é, pela atuação em função de acompanhamento preditivo, ou seja, eu monitorei acompanhamento preditivo, eu monitorei aquele equipamento, cuidei para não deixar ele quebrar, né? E vi que com esse monitoramento poderia haver uma falha, então eu agi antes, né? Ou eu posso também atuar pela decisão de esperar quebrar, ou seja, eu vou só resolver quando ela quebrar mesmo. Às vezes é uma máquina que eu tenha backup, tem uma outra que faça a mesma peça, então eu decido gerencialmente que eu vou deixar ela quebrar, depois eu resolvo, tá? Então nós temos manutenção corretiva planejada e manutenção corretiva não planejada, né? O segundo tipo de manutenção é manutenção preventiva, né? Então é o tipo de manutenção que eu vou atuar antes da falha. Não vou deixar que ocorra a falha. Ela pode ser uma manutenção sistematizada com base em tempo, né? De tempos em tempos eu faço aquela manutenção. Um exemplo disso é a troca de óleo do carro, né? A cada 10 mil eu troco o óleo. Então existe um tempo para trocar. Então isso é uma manutenção preventiva sistematizada, né? Os tipos de manutenção preventiva podem se dividir em duas classes. Tá? A primeira, a preventiva sistematizada, é aquela que o tempo vai me dizer quando que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu vou trocar esse rolamento a cada 3.000 horas. Isso é uma manutenção preventiva sistematizada, né? Eu vou trocar o óleo do carro a cada 10.000 quilômetros. Isso é uma manutenção preventiva sistematizada. Existe um tempo para acontecer, né? Não existe nenhuma indicação para que eu veja se o óleo está bom depois de 10.000. Eu tenho que trocar, essa é a manutenção. E eu tenho um segundo tipo que é a manutenção preditiva, é aquela que eu vou monitorar a condição e só vou trocar quando estiver ruim, né? É como se eu fizesse assim, ó, né? Eu vou trocar o óleo do carro a cada 10.000, mas eu vou monitorar a cada 3.000 e vou trocar só quando o óleo estiver ruim. E às vezes o óleo pode ficar ruim depois dos 15, 20.000. Então a preditiva, ela monitora a condição do componente e só troca quando ele apresentar um risco de falha, né? Então existem vários tipos de preditiva, inclusive no nosso material didático tem aí alguns modelos, né? Termografia, análise de vibração. Então vocês dão uma lidazinha para vocês conseguirem internalizar isso, o que é preditiva. Preventiva sistematizada, ela é por tempo, base tempo, né? Preditiva, ela é base condição, né? Eu vou trocar quando a condição não for adequada, né? Tá bom? Então, pessoal, nós vimos aí os nossos 3 tipos de manutenção, né? Espero que a videoaula possa incorporar para vocês, ela é complementar ao material em PDF, então peço a vocês que leiam o PDF, né, certinho, né? Peço a vocês que façam o exercício, não deixem de fazer o exercício, né?
para você conseguir fixar esse conhecimento. Tá bom?